um estudioso mais aprofundado, e dentro, Cosme, desses temas atuais, né, pelos quais passamos, dentro desse processo, vamos dizer, desse macro processo da transição planetária, temos ainda temas atualíssimos, como, por exemplo, o tema do racismo, né, que voltou à tona a luta dos direitos das pessoas negras, quando, agora em maio, um norte-americano, né, foi assassinado pela polícia, o George Floyd, e eu percebi em muitos fóruns na internet discussões acerca do tema de racismo, e dentre os fóruns de discussão sobre religiões e filosofias religiosas, houve algumas críticas, volta e meia elas voltam, né, a alguns trechos da obra de Allan Kardec, né? Mormente no livro A Revista Espírita, no livro não, desculpe, na Revista Espírita, no mês de abril de 1862, tem um texto de Kardec, né, chamado Perfectibilidade da Raça Negra, né, e que ele trata do tema da frenologia, e algumas pessoas criticam essa postura de Allan Kardec, talvez até um pouco descontextualizando historicamente a coisa toda. Então, eu queria ouvir de você, né, essa opinião sobre essas críticas acerca do racismo em alguns pequenos trechos da obra de Kardec. Só enfatizando isso, que o próprio Allan Kardec não era de varrer a poeira para debaixo do tapete, né? Então ele estava sempre aberto para discutir, para trazer à lume as explicações sobre os temas mais espinhosos que pudessem ser. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão. Wesley, muito boa a questão. A gente, de vez em quando, alguns nos fazem esse tipo de questão, ou nos mandam por e-mail. Primeiro, é importante entender o que a gente entende, em geral, por racismo, e qual é o problema que está por trás, não apenas do racismo, mas de qualquer tipo de discriminação, em que eu tento olhar para um ser humano do ponto de vista da justiça e não considerá-lo igual a outro ser humano. Porque o que caracteriza o conceito de justiça, que já estava em Jesus, e que o Espiritismo vai enfatizar. A justiça ocorre quando todos os homens, sem nenhum tipo de distinção, seja de raça, econômica, social, sejam iguais perante as leis. Por exemplo, no caso específico da escravidão, né? Uns não eram iguais perante as leis que outros. Uns podiam ser escravos e outros podiam não ser, ou seja, as pessoas não eram tratadas pela legislação humana como iguais perante a lei. Esse é o grande problema da discriminação. Quando eu elimino a discriminação por qualquer que seja o critério, é quando eu considero que todos os seres humanos, todos sem exceção, estejam onde estiverem neste planeta, são iguais perante as leis de Deus, que é o que o Espiritismo coloca. Todos são iguais perante as leis de Deus, e as leis humanas, para o Espiritismo, deveriam refletir esta igualdade. Então, uma coisa é, primeiro, a lei moral natural, que Kardec coloca, que é a lei de Deus. E Kardec deixa claro em toda a obra, toda a sua produção, que, segundo a moral espírita, todos os homens são iguais perante as leis de Deus. Portanto, não há nenhuma forma de discriminação no Espiritismo. Porque se todos são iguais perante as leis de Deus, não pode haver discriminação frente ao que interessa, que é a lei de Deus. E mais ainda, o Espiritismo, em Kardec, ainda estabelece que o ideal da legislação humana é que ela se aproxime da legislação divina. Ou seja, não somente o Espiritismo coloca a igualdade de todos os homens perante as leis de Deus, como estimula que toda a lei humana se aproxime o máximo possível da lei divina. Então, não há no Espiritismo nenhum fundamento para o racismo, e Kardec deixa isso muito claro o tempo inteiro. O que acontece é que as pessoas, quando vão ler esse texto, elas não olham o que é o racismo do ponto de vista moral. Por exemplo, as pessoas são diferentes.
Mas o fato das pessoas serem diferentes, de um povo ser diferente do outro, de um agrupamento social ser diferente de outro agrupamento social, de uma etnia ser diferente de outra, ou que também era muito usado no século XIX, de uma raça diferente de outra, estabelecer diferenças entre as pessoas não significa racismo. Porque as pessoas são diferentes. E significa racismo quando você usa essas diferenças para discriminá-la perante a lei de Deus ou do homem. Aí você está fazendo discriminação. Por exemplo, nós três aqui somos diferentes sobre vários aspectos. Somos diferentes culturalmente, cada um de nós tem cultura diferente. Somos diferentes profissionalmente, cada um de nós aqui é diferente. Somos diferentes fisicamente. Somos diferentes intelectualmente. E somos diferentes moralmente. Cada um de nós tem vícios e virtudes próprias. Bom, eu estou sendo racista ao falar isso de vocês? Claro que não. Eu estaria sendo racista se eu dissesse isso e usasse isso para dizer, olha, o Alisson não tem esse direito aqui, não. O Wesley não tem esse direito. Eu tenho. Aí sim eu estaria fazendo uma discriminação. Seja por cor, seja por valor social, seja por valor intelectual, seja por QI. Por exemplo, hoje tem muitas medições de QI, são questionáveis, e pessoas têm QIs diferentes. Qual o problema que aconteceria se eu discriminasse perante as leis a pessoa que tivesse QI diferente? Então, o que acontece é que naquele texto, Allan Kardec analisa as diferenças culturais entre os povos. O fato dele analisar as diferenças culturais, as diferenças de progresso científico e tecnológico, ele não foi racista ao analisar essas diferenças, porque ele não inferiu dali nenhuma diferença de direitos. Por exemplo, imagina que você olhasse no século XIX para aquelas tribos, etnias africanas que estavam quase na Idade da Pedra, por exemplo. Se você disser, ao comparar, por exemplo, com o progresso científico e tecnológico dos europeus, e você dissesse que aqueles povos, do ponto de vista científico e tecnológico, estavam mais atrasados que o povo europeu, isso não é racismo. Se você usou como critério desenvolvimento científico e tecnológico, algumas etnias estavam muito atrasadas, algumas até estavam em idade quase que da pedra. Mal manipulavam o fogo. Então, ao falar isso, não há racismo ao comparar povos do ponto de vista científico, cultural, progresso tecnológico. Você pode discutir um critério de comparação, dizer, não, mas tem outra comparação, claro. Depende do critério, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que as pessoas de pele escura são mais resistentes ao sol do que tem pele mais branca. Se eu usar essa comparação, as pessoas de pele escura são mais protegidas, são privilegiadas em relação ao sol do que, por exemplo, os branquelos aí que têm dificuldade de enfrentar o sol. Isso não é racismo. Agora, o racismo ocorre quando eu uso diferenças de qualquer tipo, sejam culturais, sejam biológicas, sejam sociais, para criar diferenças frente aos direitos, tanto da legislação divina quanto da legislação humana. E Kardec deixa claro, com respeito aos direitos, todos, sem exceção, da tribo que eu localizar, que esteja ainda numa fase de pouca ciência e tecnologia, ou do homem mais tecnológico e que disponha de mais ciência, perante as leis de Deus, não há diferenças de direitos. Eles têm os mesmos direitos perante as leis de Deus, como devem ter os mesmos direitos perante as leis humanas. Então, eu diria, se você usa isto, você descobre que Kardec nunca foi racista, nenhum texto dele é racista, porque em nenhum texto ele propõe-se usar qualquer que seja a diferença entre as pessoas para estabelecer direitos diferentes, seja em relação à lei de Deus, seja em relação à lei humana. Então, eu falo que a pessoa tem que pegar, ler o texto com calma e perceber que não há nenhum tipo de racismo, porque Kardec não discrimina nenhum indivíduo, pelo contrário, todos são iguais perante a lei, e mesmo lá no século XIX, quando ele propõe isso, lá existia a escravidão, e existia, inclusive, as diferenças de direito perante as leis da própria mulher.
A mulher nem podia votar na época que Kardec escreveu a igualdade dos direitos entre todos os seres humanos, todos, sem exceção. Então, eu diria, não há em nenhum texto de Kardec racismo, nem na obra espírita racismo. O que acontece é que as pessoas fazem leituras usando um conceito de racismo equivalente a um conceito de diferença. Se você diz que é diferente do outro, você está sendo racista, mas isso não faz sentido, porque nós somos diferentes uns dos outros, e isso não é racismo. O racismo seria se usar essa diferença para nos discriminar, para criar direitos diferentes de acordo com essas diferenças. E isso nunca o Espiritismo fez ou propõe essa forma de discriminação, seja racial, econômica, por inteligência, por QI, ou por qualquer outra forma de discriminação, ok?